Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan Marangoni, eu estou aqui enquanto produtor da Inspiração 6 e hoje a gente vai falar sobre o projeto Corpo Casa, que é um projeto que foi contemplado pelo edital VAI, que é o edital de valorização de iniciativas culturais, na 18ª edição. Bom, o projeto Corpo Casa tem várias iniciativas e você vai acompanhar o documentário, a exposição presencial, exposição virtual, vai ter muita coisa para você conhecer aqui durante essas rodas de conversa. Hoje a gente vai falar sobre produção cultural e hoje eu recebo a Fefa e o Júnior, que vão estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto para vocês, tá bom? Bom, Fê, Júnior, quem quer começar se apresentando um pouco? Vai lá, Fê. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Pés, mais conhecida como Fefa. Sou atriz e produtora cultural ali da Zona Sul, do Campo Limpo, mais especificamente, né? Trabalho há alguns anos ali, taboanense raiz, então estou na divisa entre Campo Limpo e Butantã a minha vida inteira. E é isso. Olá, prazer, eu sou o Júnior, sou músico, autor, produtor cultural. Hoje estou no Campo Limpo, mas já fiz interior, já rodei outros lugares. E é isso, sou produtor hoje lá no Espaço Cultural Cita também, que é uma ocupação ali na região do Campo Limpo. E trabalho com alguns outros projetos, o É Dia de Escrever, Editora Questione. Então é isso, estou na correria aí. Maravilhoso. Bom, gente, para a gente começar a falar sobre produção cultural, a gente sabe que tem várias formas de você produzir, né? Seja produtos, serviços, enfim, e várias estratégias também para isso acontecer. Então, a minha primeira pergunta para vocês é: como vocês, a partir das experiências que vocês têm, observam o setor de produção cultural da cidade atualmente? Estou bem ligada a esse setor, porque eu estou coordenadora da Casa de Cultura do Campo Limpo, né, já faz um ano, desde março do ano passado. E eu percebo que é um setor que está tentando se reinventar pós-pandemia, que está muito fragilizado por uma série de questões, né? Até porque foi o primeiro setor que paralisou e o último que voltou. Então, as pessoas estão reaprendendo a fazer os seus trabalhos ainda dessa forma híbrida, né? Porque ainda o online está muito presente nessas produções. E é um setor que está buscando pleitear também novas políticas públicas, a se pensar na reformulação dessas políticas públicas para fomentar de forma real, né? Acredito eu que em breve nós estaremos, né, 100% de volta como era antes da pandemia, mas eu acredito que os modos de produção mudaram depois da pandemia. Eu acho que a FIFA trouxe aqui até nos bastidores o lance da informalidade também da nossa profissão, né? E isso é uma coisa muito louca, porque eu mesmo faço produção cultural desde os 15 anos, estou fazendo festival punk, show, um monte de coisa, mas sinto que até hoje não existe um caminho para a produção cultural. Tem gente que entra por conta da necessidade de eu ser um artista, estar num grupo, e preciso fazer. Tem gente que entra porque caiu ali, que foi o meu caso. Tem gente que estuda para isso, entendeu? Eu sinto também que a produção cultural hoje é complicado. Você pode aí tentar os meios privados, você pode tentar os editais, você pode tentar de tudo, mas todos os caminhos é muito difícil, principalmente quando você fala de uma produção cultural periférica, assim. Eu estando ali, por exemplo, no Campo Limpo e também colaborando com o Espaço Cita, eu percebo o Festical também. A gente percebe o quanto que a gente ganha, às vezes, uns editais, mas na hora que a gente sai para buscar os recursos, ninguém quer estar ali na periferia, ninguém quer investir naquilo ali, né? Enfim, a produção cultural é uma delícia, mas dá um trabalho. A Fê trouxe uma coisa que é muito importante também, né? Que é essa volta da pandemia, né? Eu vejo que atualmente a gente tem... Os artistas, estão nesse processo de enfrentamento, né? Vou escrever algum projeto, coloco forma híbrida, coloco só online, coloco presencial. Como que eu coloco e como que eu adapto também para que esse público tenha esse acesso, né? Assim como a informalidade, né? Que a gente ainda assim
Por mais que a gente tenha aí os DRTs, famosos DRTs, seja de atriz, bailarino, produtor, diretor e por aí vai, a gente sabe como isso também acaba pegando, assim, alguns fatores. Bom, dentro disso, a gente tem a famosa frase que é o profissional slash. Todo mundo que trabalha com arte, que trabalha com cultura, é um profissional slash. Quando o Júnior começa falando assim, então, eu sou isso, aquilo, da Fê também, a gente sabe que não dá para ser artista sem você dominar, pelo menos mais do que uma das linguagens das artes, né? Eu sou bailarino, me formei como bailarino, mas atuo como diretor, coreógrafo, produtor, e aí você vai fazendo 300 outras coisas. Dentro disso, pra gente pensar assim, é muito difícil quando o artista identifica, né, qual é a linguagem que ele quer seguir, mas mesmo assim ele precisa continuar dando conta das outras coisas, né? Mas nessas definições de profissionalização, de diretrizes, a função do produtor ou de produtora é muito importante, né, para um grupo coletivo. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa importância, essa relevância de ter um produtor ou uma produtora, um produtore cultural atuando num grupo e numa companhia. Às vezes o pessoal procura a gente tô precisando de um produtor aqui para fazer o projeto e tal. E eu costumo dizer que o artista, né, quando ele vai ser produtor ao mesmo tempo, ele acaba apagando um pouco essa questão de ser o artista, né? Você acaba tipo, eu tenho que trabalhar burocraticamente, executivamente aqui para entregar uma prestação de conta, para fazer o negócio dar certo, a turnê dar certa. Isso você acaba querendo ou não, e acho que todos aqui, você, Fefa, eu, a gente já passou por isso, às vezes não consegue ensaiar, às vezes não consegue desenrolar algum estudo, né, da sua parte ali de dançarino, musical, como atriz, por conta de que está ali enfiado em planilhas, né? Então, acho que, inevitavelmente, se você tem a condição de ter um produtor para cuidar do seu projeto, é o caminho correto. E não só o produtor, né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, com internet, um monte de coisa, você precisa de uma série de pessoas para acompanhar o seu coletivo artístico. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa, eu pego muito também grupos e coletivos de que fala, beleza, eu tenho total condição de ter um produtor e tá aqui, ó, tô te pagando, faz tudo para mim, me esquece, eu não quero saber de mais nada de produção, só quero ensaiar e tal. Isso eu também acho que é um lado ruim. Porque nos dias de hoje, você é obrigado, a não ser que você seja um dom nato, tá ligado? E fala, não, eu sou uma heroína da arte, um herói da arte, tá ligado? E vocês que vêm atrás de mim. Ou hoje em dia tem o lance da internet também, que às vezes você surge na internet sem querer, e aí dali, quando você explode, é fácil você não querer saber das outras áreas da produção. Mas, tirando esses casos, é muito importante que você saiba também como desenrola um projeto, como que se escreve, como que se organiza uma turnê, como que se organiza ali um dia de evento, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que, eu como artista, eu tenho a noção de que eu tenho que saber sobre produção, e eu como produção tenho que ter a noção de que, esse artista precisa estar envolvido comigo também. Completando o que o Gil está falando, eu acho que o produtor ele é fundamental. Porque uma outra área que ninguém fala que é da produção é o planejamento do evento como um todo. É se pensar nessa gestão a longo prazo, né? As pessoas pensam na produção como se fosse algo simplesmente pontual, mas ela não é algo simplesmente pontual. Para aquele grupo continuar existindo, é necessário que se haja um planejamento. E esse planejamento muitas vezes vai ter que surgir no papel. E ele é, querendo ou não, uma forma mais burocrática de fazer as coisas acontecerem. E é necessário tanto quanto. Eu, por exemplo, né, já dando algumas diquinhas, mas eu gosto de usar algumas ferramentas de marketing para se pensar em planejamento. Parece pouca coisa, mas não é. É se pôr no papel a ideia do conceito. Eu também surgi como uma artista independente. Minhas primeiras produções foram dos meus grupos de teatro. E depois que eu comecei a produzir os meus amigos, né? Porque é o que o Gil também falou, da informalidade. É um setor extremamente informal. Então, acaba que eu vejo que o Júnior está começando a produzir, eu e o Renan temos um grupo junto, a gente vai atrás do Júnior, né? Para pegar dicas, para ele começar a produzir.
eu comecei a produzir os meus amigos. Não eram pessoas que estavam longe de mim, né? E também é uma forma de tirar a ideia do papel. Porque, às vezes, os trabalhos são lindos, mas eles precisam ter vida. Eles precisam circular. E como que você fomenta essa circulação? Como que você planeja essa circulação? Entende? Eu acho que a função do produtor ela é extremamente importante para viabilizar os projetos. Porque sem esse personagem dentro da equipe, os trabalhos serão lindos, incríveis, porque tem uma direção, uma equipe maravilhosa, mas ninguém vai ver. E eu acho que não é isso que o artista quer. O artista quer circular. Então, a única forma de circular é pensar em produção, é se pensar numa gestão de carreira. E eu concordo com o Júnior quando ele fala também do artista se entregar demais. Tem muito artista que ele quer o que a gente chamava antigamente de agente, né? Que o cara pense na roupa dele, que pense... Eu já falo o oposto. Pense você na sua roupa, né? Traga a sua identidade artística para tudo. Né? A identidade artística é o que também vai te gerar o diferencial. Né? Todo mundo só tem uma digital. Então, traga a sua digital para o seu trabalho. Né? Pense nessa digital. Não deixe o produtor pensar nisso. Tem muitos produtores que vão pensar nisso, mas eu acho que também faz parte da criação artística essa independência. E, principalmente, quem está iniciando, pense nisso. Promova isso, sabe? E quando for chegar no produtor, você também não seja refém no aspecto de você não saber nada do trabalho daquela pessoa. No mínimo, né, minha mãe brincava, né, falava assim, você tem que saber fazer para você saber mandar. Às vezes você tem que aprender aquela função para você ver se o cara está fazendo certo. Se o seu trabalho vai para frente, se você quando aquele cara não poder te atender, se ela teve uma dor de barriga, você não passar por um aperto. E uma coisa que na produção as pessoas também têm dificuldade de entender, a classe artística tem muita dificuldade, produção é você aprender a lidar com problemas. Se você vai por uma produção achando que vai ser tudo lindo, maravilhoso, redondo, por mais que você planejando, já vai dar problema, imagina sem planejar. Porque o planejamento ele também está isso. Você prever possíveis problemas que podem acontecer e você já está preparado com as soluções. Mas saiba que não importa o que aconteça, você vai ter que lidar com algum problema. E tudo bem, faz parte, não entre em crise, não queira desistir da sua vida profissional por conta disso. Porque a vida ela é cheia de problemas, né? Então, você vai ter que desistir de respirar. Resolva o seu BO, é bem isso. É isso, gente. Eu acho que vocês trouxeram pontos muito essenciais, assim, né? Eu sempre penso que o produtor ou uma produtora são meio que esses braços e essas extensões, né? Essas soluções de problemas é muito interessante também. Tem um colega meu empreendedor, e aí a gente faz alguns trabalhos com o Sesc e tal, e aí ele pegou e falou assim, Renan, tipo, você não é uma pessoa que gera problemas, você soluciona os problemas. Então, se chegar alguém para fazer a tua aula e ter alguma questão muito pessoal, você não vai dispensar, você vai agregar, porque, enfim, não é uma questão de ser acumulador de problemas, não é isso. Mas é justamente buscando essas soluções que a gente agiliza muito. E o produtor, ele faz muito isso, né? Tipo, faz essa coletânea, vamos dizer assim, de VOs, para que aquele grupo e que aquela companhia possa fazer o teu trabalho, né? Eu acho que também uma coisa que vocês trouxeram é essa independência também do artista, que também é muito importante, né? Se aquele artista já sabe permear por aqueles lugares, fica mais fácil também, né? Não fica só batendo na mesma tecla, assim. Porque aí também não sei qual o público a gente vai estar falando, mas, a gente fala de produtor, mas, gente, tem vários produtores o rolê, entendeu? Vários tipos. Então, tipo, a Fefa tava falando do lance do, às vezes, o artista querer que a gente fale da roupa dele. Não sou produtor artístico, tá ligado?
Não sou produtor artístico, não sou produtor musical, eu sou o produtor da burocracia, de estar ali nas planilhas, de estar resolvendo os problemas, né? Executivo, né? Então, tipo, é isso, você conhecer uma ficha técnica, né? Tipo, é o básico, assim, para você entrar nos projetos maiores, né? E quando você é um grupo, um coletivo menor, o mínimo que você tem que tirar é, não tem alguém para pagar, então alguém daqui vai ter que se sacrificar nesse sentido para acompanhar esses trabalhos, né? Porque senão também as pessoas chegam até nós querendo que a gente faça todos os tipos de produções e tipo, não, cara, eu não faço esse tipo de produção, entendeu? Isso é um lado só da produção, né? Existem várias formas de produzir e isso também é muito importante que fique evidente, né, para todo mundo, assim. Bom, a gente está falando um pouquinho já da próxima pergunta, que são as dificuldades. Né? A gente sabe que... Só dificuldades. Né? Só dificuldades, na verdade. Mas a gente sabe que, por exemplo, dentro do setor cultural existem várias questões assim que a gente precisa olhar, até mesmo esse lugar mesmo de reconhecer o profissional do setor artístico como profissional, né? Entender que isso é um lugar de trabalho também. Mas na trajetória assim de vocês, assim, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentaram, assim, enquanto produtor, produtora, enquanto até gestores também de equipamentos, né? No caso da Fê, fica o coordenador, o Júnior enquanto cita, que vocês encontram para atuar dentro do setor cultural. Olha, são inúmeras dificuldades, né? A ser artista no Brasil, né, por diversas questões, até culturais, né, é difícil por natureza, tá? Não vou aqui iludir ninguém. Mas eu acho que uma que mexe muito comigo é a falta de dados. O nosso setor ele é extremamente informal. E isso, por um lado, é bom no sentido né, é mais orgânico algumas coisas, mas pensando assim, em políticas públicas, em construção de políticas públicas, é muito problemático. Porque sem dados, você não sabe para quantas pessoas, como elas vivem, o que elas precisam, aonde elas estão, quais linguagens, quais características de cada linguagem. Fica tudo muito difícil. E, infelizmente, no Brasil, e aí eu coloco a esfera federal, a gente tem dados muito frágeis. Né? A gente tem números muito frágeis sobre o nosso setor, justamente por conta dessa informalidade. Que isso acarreta em várias coisas, até na valorização desse artista perante a sociedade. Porque eu não sei quantas pessoas são, eu não sei onde elas estão, eu não sei o que elas fazem. E eu acho que isso é um problema e uma provocação que nós, enquanto artistas, temos sim que pensar. Eu sei que dados não são tudo. Isso né, não diminui o qualitativo da coisa, do quanto que nós impactamos de fato. Mas a gente sabe que antes da pandemia, né, a gente tinha aí uma questão de que a gente era investido na gente 0,75 do PIB e a gente dava retorno de 2,5. Então, algum potencial a gente tem, né, enquanto economia, né? E nós podemos também ser uma estratégia econômica, por que não? Óbvio que eu não estou falando aqui da industrialização cultural num aspecto de você esquecer os mestres tradicionais, de você querer colocar tudo em mega evento. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é justamente de os seus territórios se organizarem. Né, eu brinco que lá na Casa de Cultura eu tô lá com um mapeamento que eu preciso até retomá-lo. Mas é isso. Se eu sei quantas pessoas têm, como elas vivem, ou quais são as linguagens que eu tenho, eu consigo atender melhor o meu próprio território. E eu acho que também uma outra dificuldade nossa, além da informalidade, é a disseminação do conhecimento. Quantos cursos de produção tem? Né, eu falo porque eu mesma eu sou uma rata de procurar cursos de produção. E a gente sabe que ainda são poucos lugares que oferecem. Pós-graduação, então, se você quer se aprofundar,
eu conheço poucos lugares que oferecem. Gente, a gente ainda está numa capital. Imagina no interior. Imagina em outros estados mais afastados dessa parte que é esse eixo Rio-São Paulo. É muito difícil. Eu acho que a falta também desses espaços também deveria ser uma luta nossa. Eu acho que a principal hoje em dia é a política, tá ligado? E falando aqui, eu não vou nem falar de federal, porque eu acho que isso tá posto na cara de todo mundo, né? Não vai ficar... Não, vamos sim, ficar tacando pedra, mas não vou tacar essa pedra aqui agora. Mas eu digo no próprio município, no próprio estado. É vergonhoso, por exemplo, tem editais que estão para sair, né? Eu estando lá numa ocupação, eu sei de editais que a gente, há muita luta conquistou que vai cair, né? Com explicações que eu não posso trazer aqui, serão bastidores, né? PROAC, pô, a gente tá vendo o quanto de artista tem hoje em dia e a verba, tipo, não sobe miseravelmente, entendeu? A gente tem que ficar lutando entre nós pra, tipo, eu tenho que torcer, entre aspas, porque eu nunca torço, obviamente, mas eu tenho que torcer pro Corpo Molde perder um edital pra que alguém lá do CITA ganhe, tá ligado? Tipo, essa lógica também pra mim não funciona, tá ligado? Eu acho que hoje o que a gente tem são editais, ok, mas essa lógica não funciona. Entendeu? Tinha que achar uma outra forma de distribuir esse dinheiro, porque a gente ficar lutando contra nós mesmos, tipo, mano, não leva a lugar nenhum. E traz uma lógica pra gente também, que eu acho que se reflete no dia a dia, né? Eu acho que hoje, por exemplo, o rap faz uma coisa que eu não vejo acontecendo muito em outros lugares, que é, por exemplo, levar a rinha ali pra praça, tá ligado? O sarau, por exemplo, estar ali na praça, criando comunhão, criando laços, trocando ideia, fazendo junto um movimento de facilitar as produções, de facilitar o acesso, de facilitar os cursos, entendeu? Mas isso também morre num território ali. Porque a gente não sai dali, tá ligado? Tipo, tem a galera ali do Campo Limpo, tem a galera ali do Santa Cruz, tem a galera dali não sei aonde, mas tipo, mano, a gente não conversa, tá ligado? E a gente não conversa com o centro, que existe uma outra panela, uma panela de, tipo, patrocínios, uma panela de, tipo, eu tenho os lugares para ir, eu tenho os contatos para tocar, eu tenho os contatos para me apresentar. Enfim, eu acho que a dificuldade passa por tantos pontos, tá ligado? Que no final das contas eu venho de um lugar assim, tipo, eu cresci no meio de hardcore, punk e tal, que tem muito lance do do it yourself ali no rolê, né? Que no final das contas eu sempre penso muito, e o Cito eu encontrei esse lugar também, que é o lugar de tipo, mano, você saber, foda-se, desculpa, vou eu fazer os corre, tá ligado? Vou eu tentar fazer alguma coisa aqui pequena, para depois ir agregando gente, porque é isso, tipo, é muito difícil a gente tentar solucionar esses problemas, principalmente esses políticos, tá ligado? Tipo, dentro ali do bloco de ocupações, a gente percebe a luta que a gente tá lá, tipo, 4, 5, 6 anos tentando desenrolar uns negócios, e essa dança das cadeiras na política, tipo, torna o rolê ridículo, assim. É ridículo, tá ligado? Como pode alguém entrar ali numa prefeitura, ou num governo, ou numa presidência, e cancelar um rolê que está sendo construído há muito tempo, está sendo conversado há muito tempo, entendeu? Então esses entraves, e principalmente esses políticos, eu acho que já dificultam um cenário que é muito difícil para a produção, muito difícil para a cultura, em cima de tudo que a FEFA trouxe, não ter dados, a gente... Existem vários fóruns, você faz parte de fórum, eu faço parte de fórum. E tipo, mano, cada um às vezes correndo para um lugar, tentando a sua luta, tentando as suas batalhas. E no final das contas, tipo, essa desarticulação é ponto para eles, tá ligado? Fala, deixa eles aí batendo cabeça, correndo igual uns tontos para lá e para cá, tá ligado? Né? Então, resumidamente, eu acho que são todas as dificuldades, assim. A gente consegue muito se organizar de forma territorial ali, num bloquinho, num lugarzinho, num rolê, e a gente percebe que os grandes eventos, as grandes ações estão na mão de uma galera, de uma panela ou de alguém que tem os contatos que conseguem se articular. Mas a gente não vê, a gente tem ali a Praça do Campo Limpo, enorme, maravilhosa, tal, a gente não consegue ver eventos que a gente já tem ali, própria Felizes, Festival Percurso ainda consegue uns rolês, tá ligado?
estão quase já na panela lá dos caras, mentira. Mas eles conseguem rolê, mas a gente não vê a gente tendo facilidade para articular. O Felizes agora tá fazendo bazar de roupa para conseguir levantar grana, tá ligado? Para fazer um festival que, tipo, mano, todo mundo espera, todo mundo quer e é necessário, entendeu? Então, tipo, enfim, eu acho que é isso. As dificuldades são todas. Mas eu acho que vocês trouxeram instâncias muito, muito próximas, né? Eu acho que a Fê, quando ela fala que a gente precisa também olhar para esse macro, pontos específicos, para a gente identificar as micro coisas que acabam interferindo, assim, né? Se a gente pensa que se isso está dentro da Constituição, é um direito constitucional, e que isso deveria ser efetivo, aí a gente vê as outras problematizações. Por que ele não é efetivo? Qual que é o problema? E aí a gente vai batendo nesses fatores. Uma das coisas que eu vejo enquanto problematização, assim, que está mais no escopo do micro, são a questão da acessibilidade, as questões das políticas públicas, editais, contratações. Então esse vira um parâmetro, vira uma puta bola de neve, assim, para um grupo que está começando ou para alguma coisa. Sempre lembro disso, porque teve um dia que eu tava no Sesc Campo Limpo, e aí eu lembro que eu tava lá tomando um café, e aí passou 2 pessoas, assim, 2 jovens, né, assim, né? E aí foram perguntar pra alguém da equipe do Sesc como eles poderiam se apresentar no Sesc. E aí o cara começou a falar várias coisas, tipo, ó, se inscreve assim, assado, manda um e-mail pra nossa equipe, mas aí precisa ter DRT, precisa ter isso. E aí a galera, tá, o que é o DRT? E aí a gente começa a entender que essa base, pelo fato de ser informal, começar de diversas formas diferentes, a gente falou assim, né, de começar na área tipo com 13, 12, 15 anos. Todo esse processo demonstra também essa falta da informação mesmo de fato chegar. Por exemplo, eu fui entender que o DRT ele era importante quando eu tinha lá os meus 18 anos depois que eu me formei na ITEC. Enquanto isso, se eu tivesse dançando, produzindo, tava super feliz. Aí depois que eu entendi, putz, preciso ter esse negócio aqui, que é esse registro pra falar e pra fazer as contratações, assim, sabe? Então, queria perguntar, assim, pra vocês. Como esse acesso às políticas públicas, editais, o Júnior já comentou aqui um pouquinho falando, né, tipo, por mais que a gente se articule nos grupos, a gente tem que meio que falar assim, não, agora vai você. Aí você fica 1 ano sem incentivo. Aí agora vai você. É meio isso, né? Quase uma articulação interna também dos territórios para que se acesse esses lugares. Mas como vocês veem isso dentro do território de atuação de vocês, pensando que a gente está falando aqui quase do mesmo território, assim, né? O mais próximo possível, mas eu sei que vocês têm contatos em outros. Como vocês veem a questão do acesso às políticas públicas, editais, contratações, e como isso funciona dentro do território de vocês? Eu acho que a questão é essa, né? Os editais estão cada vez mais concorridos, cada vez mais difícil a gente conseguir um edital. E o que a gente tenta lá pelo CITA fazer, e isso é comum, agora mesmo, inclusive, dia 3 agora está iniciando uma oficina aí que vai ficar 1 mês lá de produção cultural, né? E o CITA sempre oferece essas oficinas, e eu acho que é uma das 2 formas que a gente tenta sempre ajudar, que é trazendo essa formação para a galera, né? E principalmente para os iniciantes mesmo, assim, tipo, ó, não é um bicho de 7 cabeças, edital é um rolê que, você vai escrever 1, você vai escrever 2, você vai escrever 10, você vai escrever 15, você está sempre aprendendo, você está sempre construindo, às vezes é o mesmo projeto, e você escreve lá 2, 3, você vai ganhar lá na outra, enfim. Eu acho que o CITA, a gente consegue trazer muito isso, essa questão da formação. E uma outra parte que a gente consegue acabar fazendo por lá é a parte da representação jurídica para esses artistas. Porque às vezes o artista também está nessa, tipo, não quero aprender, quero pagar para alguém e alguém vai e faz para mim, tá ligado? A gente acha meio bobo esse pensamento? Acha, mas às vezes, mano, é o que está mais perto, é o que está mais rápido, é o que está mais fácil. Então a gente acaba também facilitando nesse sentido, assim. Mas é isso, eu acho que a questão de políticas públicas é você se informar, você tem que querer, você tem que saber que é um papo chato,
Se você, tipo, tá na cultura, meu, você tem que... Eu, por exemplo, eu não gosto muito lá dentro do bloco e tal. Tem pessoas que, por exemplo, se articulam muito mais politicamente. O que eu faço é estar a par de tudo. Pra poder, na hora que chegar e dar uma opinião, falar, mano, eu sei o que tá rolando aqui, tá ligado? Mas não tem como você fugir disso. Se você tá falando de cultura, você tá falando de políticas públicas e você tem que estar antenado nessa questão, entendeu? E, enfim, eu sou muito desse rolê, que não falei, de não ficar muito só nessa lógica também, de editais e tal. Mano, faça seus corres por fora, mas não deixe de aprender sobre. Que é isso, tipo, os corres por fora nem sempre dão certo e, querendo ou não, o edital te dá um ganho... como que é? Uma aceleração na carreira, uma aceleração nas produções muito boas, assim. Eu vou falar uma frase que eu falo nas minhas aulas de produção cultural. Tenham o poder da cara de pau. Não tenham vergonha. Não importa quantos nãos você receba. Se você receber 20 nãos e um sim, ok, você já ganhou. E não tenham medo de errar. Né? Eu acho que dentro da produção, as pessoas têm muito medo de errar. Não, porque eu tenho que ser o cara mais incrível, a mina mais incrível. Às vezes não, mas se informe, estude. Tem muita coisa na internet. Tem muita curso online. Cultura Mercado, Núcleo Educato vive dando também cursos, assim, alguns que estão passando pela minha cabeça, né? Pesquise, vá atrás, estude. Edital é importante? Muito. Só que um projeto de edital e um projeto de venda são diferentes. E ninguém fala disso. Se você mandar para uma casa de cultura ou qualquer equipamento um projeto de edital, a pessoa não vai ler. São 30 páginas, você vai ler? Você não vai ler. Essa é a realidade. Não vai. Então, aprenda. Se organizem. Eu não vou esperar o cara me pedir o RG. Eu vou ter o RG meu e da minha equipe já em algum lugar. Que seja num drive, sabe? Que seja em qualquer lugar. Tá lá, salvo. Deixa tudo organizado, estruturado. Escreva seu projetinho. Poxa, Fefa, como que eu vou apresentar esse projeto? Gente, tem várias plataformas de arte gratuita para você fazer um projetinho de arte. Eu não vou falar nomes aqui porque, né, não estamos sendo patrocinados para isso, mas existe este lugar. Existe editais para quem está começando. Estamos aqui em um deles. O Vai. Cara, se você é maior de 18 anos e tem até 29 anos, se inscreva no Vai. Aprenda a colocar a sua ideia no papel. Comece escrevendo. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? Porque o objetivo, justificativa, é literalmente isso. Você descreveu o que você vai fazer, como você vai fazer, para quem que você vai fazer e o como você vai fazer. Coloque isso no papel antes do edital abrir. E aí depois você só vai responder as perguntas que está ali. Não espere, não deixe para a última hora. Senta você, seus amigos e comece a escrever. Pede para alguém corrigir, aquela professora, aquele amigo que você tem afinidade, que manja de português. Pede para ele corrigir, você não precisa falar lindamente a primeira vez. Eu acho que o poder da cara de pau está nisso. De você se jogar, por mais que pareça difícil, por mais que pareça absurdo, por mais que você não se sinta, talvez, preparado, você tem que se jogar, porque só tem um jeito de começar, que é começando. E quem vai saber o tempo desse start é você. Você é artista, você é produtor iniciante, vocês que sabem disso. Não tenham medo. Eu acho que o não, você já tem. A pior coisa que vai acontecer a partir daí é o sim. E, às vezes, a gente tem que ser cara de pau de chegar em um equipamento cultural, que nem uma casa de cultura, que é descentralizada, que é periférica para artistas, perguntar, como que eu faço? Me mostra. Ou chegar num espaço independente, artístico, cita,
Oi, tudo bom? Prazer. Me chamo Fernanda. Como que eu faço para entrar em um espaço? E começar a bater na porta desses lugares. Eu acho que eu tenho muito mais vergonha das coisas que eu não faço do que de perguntar algo sobre que eu não entendo. E eu acho que é esse lugar também, de você se colocar nesse lugar de eu vou atrás. Beleza, eu encontrei na internet uma pessoa, né? Nós temos, não vou também falar nome de página, mas tem páginas que ensinam o basiquinho de escrever um projeto. Vou lá, escrevo o basiquinho do projeto, né? Enfim, vejo como que funciona. Ah, beleza, agora eu vou mostrar. Olha, Renan, você pode dar uma olhada para mim? O que você achou? Você está entendendo? Como está o meu português? E a vírgula? Está certo? Está errado? E fazer. E assim, venda é bater porta a porta. Não dependa só de editais. O edital, eu concordo, é que ele traz uma estabilidade. Você sabe que X meses você vai conseguir se aprofundar na sua pesquisa recebendo aquele valor. Mas não fique refém daquilo. Porque ele tem começo, meio e fim. E, às vezes, você não vai ganhá-lo. Se você precisa viabilizar a sua ideia através daquilo, cara, esquece. Às vezes, você vai viabilizar na cara e na coragem, porque acontece, você mesmo é o seu patrocinador, né? Gente, quem nunca? Eu comecei assim. Né? E aí, depois, eu escrevi o projeto e bati na porta. Porque também é meu direito ocupar espaços públicos. É um direito. As pessoas acham que quem está do outro lado é um Deus, né, inalcançável, inatingível, que eu tenho que ter vergonha de falar com esse Deus, que é o coordenador deste equipamento. Não. Ele é uma pessoa que nem você, né, começou de algum lugar, que iniciou... Né, falo, né, por muitos equipamentos, muita gente quebrou a cara para estar onde está, quebrou muita cara, recebeu muito não, e hoje está naquele equipamento. Por quê? Porque teve a coragem de sair da zona de conforto, né, do colinho da mamãe, e ir lá e colocar a cara para bater. Vai apanhar nessa? Pra caramba! Vai, mas se você tem medo, você não anda, a coisa não funciona. E você se organize. Maravilhoso, gente. Vamos ser cara de pau, todo mundo. E a gente vai caminhando pro nosso final, porque vocês já deram muitas dicas pra galera que tá acompanhando. Então, a minha última pergunta é uma pergunta que vem me acompanhando, assim, de 2020 pra cá, que é: o que eu gostaria de dizer para o mundo que ainda não foi dito ou que precisa ser lembrado? Ou reforçado, né? Bom, o que eu diria para o mundo? A arte, ela é para os fortes. Entende? Então, se você quer viver de arte, seja forte. E viva dela. Ame ela. Respire ela. Se nutre dela. E vai à luta dos seus sonhos. Se esse é o seu sonho, se aquilo que você ama, que você deseja, vai atrás. Não espere. Vai atrás do seu sonho e respire e viva ela intensamente, porque ela é visceral. Vou falar algumas coisas. A primeira de todas é, gente, a gente falou sobre várias coisas aqui, mas eu acho que independente de tudo, ocupem a rua, tá ligado? Vocês precisam estar na rua. Eu acho que hoje, que nem eu falei, ouvindo assim mais o rock e tal, um dos grandes problemas que eu vejo no rock hoje em dia é que o bagulho elitizou, tá ligado? O rolê só tá nos palcos, só quer estar nas casas de show, os caras só querem tocar com os puta equipamento. Ninguém pega um violão e vai pra rua hoje em dia. Então, tipo, eu vejo a galera da dança fazendo isso, eu vejo a galera do rap fazendo isso. E para todos os estilos de arte, eu acho que é isso, ocupem a rua, né? E uma última mano, não seja cuzão. Se você pegou o mundo assim, pelo amor de Deus, isso não tem nem a ver com a arte, mas eu acho que a arte ensina isso. Antes dessa última de não seja um cuzão, tem uma outra. A arte, ela tem que dizer algo, tá ligado? Não faça bagulho frufru, mano. Seja na dança, seja na música, seja onde for. Pra mim,
Eu sei que nem sempre é assim, eu sei que não fazem dessa forma, mas pra mim a arte sempre vem de um lugar de contracultura, tá ligado? Você tem que estar, tipo, mano, combatendo, expondo, falando sobre algo e não tô ali por, sei lá, bobeira. Então eu acho que tentem trazer esse conteúdo pra arte também, né? Não fazer um negócio simplório, um negócio, enfim, só pra vender, né? E por fim, não seja um cuzão, não entregue um mundo pior do que você pegou, porque minha filha tem só 6 anos e eu quero que ela viva muito bem num mundo cheio de arte, água e comida. Pra gente finalizar, pergunto pra vocês se vocês querem fazer algum convite pra galera que tá assistindo, se vocês querem... Deixa eu pegar a programação aqui até o final do ano. Se vocês tiverem algum convite de alguma ação que vocês estejam participando, integrando, ou, enfim, trazer algo que você acha que precise. Eu já vou falar, gente, fiquem por dentro da programação da Casa de Cultura do Campo Limpo, siga a gente nas redes sociais, que lá tem toda a nossa programação, todo mês, direto. Fiquem por dentro das programações da Secretaria Municipal de Cultura, porque tem muita coisa legal rolando em outras casas de cultura, em outros centros culturais, porque como aqui vai para todos os territórios, fiquem sabendo quais equipamentos tem do seu território e olhem a programação deles. Tem muita coisa rolando. São Paulo é uma cidade muito linda, muito grande, que tá cheia de coisa aí. E vamos ocupar as ruas, concordo com o Ju. Humildemente vou passar uma listinha. Fiquem por dentro da da programação aí do Espaço Cultural Cita também, uma ocupação cultural lá na Zona Sul, do lado da Casa de Cultura Campo Limpo, na Praça do Campo Limpo. Lá tem programação toda semana, gente. A gente tem um site lá lindão, atualizado, entrem lá. As redes sociais no Instagram também tá atualizado, entrem lá. Em julho, de 15 a 24 de julho, a gente vai ter o nosso festival Circuito Cita, onde a gente vai ocupar ali a praça, o Espaço Cita, provavelmente a Casa de Cultura. Colhem lá, vai ter atração de dança, de culturas populares, show, música, roda de conversa, culinária, literatura, tem de tudo. Por falar em literatura, compre meu livro, editoraquestione.com, meu livro está lá. A gente também vai estar na Bienal em julho. Julho eu só vou trabalhar, é isso. Ó, a vida de produtor, dificuldade, tá vendo? E acho que é isso, galera. Bom, agradecer a presença de vocês. Eu acho que é de uma extrema importância, assim. Quando a gente pensou nessas rodas de conversa, a iniciativa ela vem como uma proposta de perguntar quem paga. Quem paga esses artistas que estão, tipo, movimentando a periferia? Quem paga esses produtores, essas produtoras que estão pensando essa cena artística da cidade? Pensar no território da Zona Sul é muito importante porque a gente, enquanto companhia, enquanto Grupo Corpo Molde, a gente parte, né, da Casa de Cultura lá do Campo Limpo, ficamos residentes lá durante 5 anos e aí, aos poucos, a gente foi mobilizando outras coisas. Mas pensando não só na questão da produção, da cena da cidade de São Paulo, é muito importante a gente estar, por meio do VAI, por meio da Inspiração 6, trazendo a fala de vocês para que mais pessoas tenham esse acesso, ouçam as potências de vocês, né, o olhar e a relevância para o setor cultural, para que cada vez mais a gente tenha esse lugar, né? Não só de debater, né, mas de ir pra rua, de ir, de fazer, de dar a cara a tapa, de ser cara de pau, que eu acho que é muito importante também, né? Porque senão a gente não se movimenta. E aí, para se movimentar, né, para fazer esse barulho, a gente precisa se movimentar muito, se articular muito, para que as nossas vozes sejam ouvidas, para que nós sejamos, né, todos, todas e todos vistos, e que a gente possa, enfim, né, entregar o que a gente quer, né, que é a verdade dentro de cena, né, que é a arte, que é isso que a gente respira de forma tão visceral, né. Bom, para você que acompanhou, vão ter mais rodas de conversa, né, são ao todo 6 encontros que a gente vai ter dentro desse processo, então eu convido vocês também a acompanharem, a conhecerem os outros temas, tem desde quadrinho, audiovisual, produção cultural, que é a nossa roda, né? Tem muitas outras coisas para que vocês possam acompanhar. Todos os links e arrobas vão estar dentro da descrição desse vídeo. E aí a gente agradece a todos, todas e todos que acompanharam esse vídeo conosco. É isso. Obrigado.